Bem, vamos dar continuidade à nossa exposição a respeito do perdão. Nós vamos ver agora o perdão dos nossos próximos. Como nós agimos para com os nossos próximos. Vamos falar que devemos perdoar, assim como pedir perdão. Vamos lembrar das bem-aventuranças. É sempre bom, né? Todo o ensinamento de Jesus está resumido nas bem-aventuranças. Ele diz assim, Mateus 6, 14 e 15. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Deus é infinitamente misericordioso conosco. Por que nós não somos misericordiosos para com o outro? Diz ainda, se perdoardes os homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai também não vos perdoará. Veja bem, Jesus precisava, naquela época, para o povo da época, para nós, né, que vivemos naquela época, falar que o Pai não perdoaria caso nós não perdoássemos o nosso próximo. Só que precisava ser colocado desta forma para que o povo entendesse. Porque, na verdade, o Pai perdoa sempre. O Pai é infinitamente misericordioso e Ele sempre perdoa. Sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele sempre nos permite refletir e acender aquela lanterna de que falamos, né, para que a nossa própria consciência nos conduza e nos faça tomar o caminho correto, o caminho certo para o refazimento de nossos passos. Então é muito importante que a gente saiba que Deus não deixa de nos perdoar. Aí vocês muitas vezes podem perguntar assim, mas a gente pede perdão, é perdoado e mesmo assim tem que resgatar? Sim. Jesus também disse, não chegaremos ao reino dos céus, ao reino do Pai, sem antes resgatar ceitil por ceitil, pagar pedacinho por pedacinho que a gente tenha feito para conosco ou para com o nosso próximo. Então é muito importante que a gente refaça sempre. E ainda nos dá a opção de ser pelo amor ou pela dor, né? Isso é um tema para uma outra oportunidade. Vamos ler aqui. É uma parábola necessária na época, pois o Pai é infinitamente misericordioso e nos perdoa sempre. Mas e a nossa consciência? Será que ficará bem tranquila se formos perdoados pelo Pai e não soubermos perdoar a quem nos ofende? Aquela luzinha, né? Aquela chamazinha que acende. Poxa, o Pai me perdoa, eu vou refazer meu caminho, eu vou refazer meus equívocos e eu não sou capaz de perdoar porque eu sou melhor? Eu sou melhor que o Pai? Vejam. Jesus precisava assim ensinar, e assim o fez quando nos anunciou a oração dominical, o Pai Nosso, né? Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Até mesmo na oração dominical, Jesus nos ensina a perdoar, porque é assim que o Pai age conosco, Ele perdoa. Uma outra parábola ensinada por Jesus nos é relatada por Mateus no Evangelho, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso irmão, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais mantido na prisão. É claro que é uma parábola, é claro que é uma figura, né? Mas nos reconciliarmos antes que piore a nossa situação ou isso cause mais mal ainda para o nosso próximo,
É muito importante. E é muito importante que façamos isso enquanto estamos aqui. Enquanto estamos para e passo com o nosso próximo, a quem nos ofendeu ou que nos ofendeu. É muito importante que a gente possa rever nossas atitudes enquanto caminhamos com o nosso próximo e não deixar para depois, porque espíritos que foram nossos algozes e que nós perdoamos de coração podem se tornar sirineus e auxiliadores na nossa trajetória, podem se tornar espíritos que vão nos ajudar no caminho, ao passo que aqueles que levarem consigo a mágoa, aqueles que levarem consigo uma situação de remorso, pode nos causar muita dor ainda mais se soubermos que fomos capazes de causar aquela dor para o nosso irmão. Tudo isso será passado na nossa tela quando desencarnamos. É importante saber disso. Então, se acender a nossa luz da consciência e a nos mostrar que nós agimos indevidamente com o nosso companheiro de caminhada, vamos até ele, despojemo-nos do nosso orgulho, admitamos que nos equivocamos e peçamos perdão. Isso aí é sinônimo de humildade, reconhecimento. Poxa, eu não agi bem. Eu tenho que pedir perdão para o meu irmão que eu magoei. Se nós não fizermos isso, esse irmão pode ficar magoado. Veja bem, o problema é de cada um ficar magoado ou não ficar magoado. Nós vamos ver mais adiante uma outra situação, uma outra colocação. Mas o fato de nós pedirmos perdão é muito importante, porque nós estaremos evidenciando a nossa humildade, o nosso reconhecimento de que nos equivocamos, e fazemos isso após nos perdoar, como vimos acima já. Vamos ao nosso irmão e reconhecemos o nosso equívoco. É muito importante que a gente faça isso humildemente e não arrogantemente. Olha, eu estou pedindo perdão, é isso mesmo, se você quiser perdoar, perdoa. Não é assim. É muito importante que a gente seja humilde. Jesus nos ensinou a humildade. Quem de nós é humilde, né? Nossa. Façamos a nossa parte com o coração limpo e realmente arrependido, já tendo nos perdoado. É muito importante isso. Se nosso irmão vai nos perdoar ou não, é dele o momento de refletir, de se despojar do orgulho, de se julgar superior e de nos perdoar. Façamos a nossa parte. Façamos com que realmente sejamos dignos das promessas de Deus, né, que nos foram trazidas por Jesus, nosso mestre querido. Nos perdoar é difícil, porque é reconhecer a nossa pequenez. Pedir perdão é mais difícil ainda. É bem difícil nos humilharmos perante aquele a quem nós ofendemos, se não no momento de orgulho, se não no momento de agressividade, se não no momento de raiva. O fato é que quando fazemos isso, analisando a situação, é porque nós nos achamos no direito de fazer. Quando nos achamos no direito de agir assim ou agir assado, nós nos colocamos num pedestal superior e ditamos as normas de que estamos certos. Não é isso? Aquilo que nós vimos da primeira vez. E quem somos nós para estarmos certos? O que é o certo? O que é o errado? Não gosto muito da palavra errado, porque o errado depende do ponto de vista de cada um. Eu posso dizer que você está errado segundo o meu ponto de vista.
segundo o conhecimento que eu tenho da vida, dos ensinamentos, da lei de Deus, o que eu já sei à luz do que eu estudo, de que Jesus nos ensinou. Mas se um irmão que está ao meu lado sequer conhece a palavra de Jesus, e ele age de uma determinada forma, se achando certo, quem é que está certo, quem é que está errado? O lógico seria dizer, não, eu estou certa, eu sei mais do que ele, não é? Mas acontece que, aquilo que nós dissemos lá, né, bem-vindo a mil inocentes, né? As criancinhas ou aqueles que a elas se assemelham. A inocência, aquele que pouco sabe. Nós temos um pequeno, uma historinha, né, um caos para contar em relação a isso, que um determinado senhor, dono de uma fazenda, isso aí é fato verídico, tá? É fato verídico, mas eu coloco para a doutrina, para que a gente analise. O fato verídico é o seguinte, um homem, a mulher estava tendo bebê no hospital, e quando a mulher chegou com o bebê em casa, colocou no berço, e foi preparar alguma coisa, porque era numa fazenda e ia ter almoço, a família ia visitar o bebê, ia visitar a família, o bebezinho que chegou novo. E o homem, o pai, foi para o campo para matar um porco, para fazer o almoço, para festejar a chegada do novo membro da família. O filho do casal de 2 aninhos e pouco, andando já foi atrás do pai e viu ele e os empregados, naturalmente, da fazenda, enfiarem um facão no peito do porco, abrir o porco, limpar o porco e para poder fazer o almoço. O bebê, ou seja, o menino, a criança de 2 anos e meio, mais ou menos, foi à cozinha, pegou uma faca, foi ao bercinho e abriu o peito do bebezinho que tinha chegado. Eu pergunto a vocês, tem uma culpa? Existe a culpabilidade nesta criança que é inocente? Vejam, eu estou colocando em termos de consciência. Aquele que nada sabe, ou aquele que é mais primitivo, aquele que é mais infantil na evolução espiritual, menos sabe que nós que já sabemos. Quem tem mais culpa, quem tem mais responsabilidade, nós que já sabemos. Aquele que não sabe tem uma visão do certo, uma visão do errado que nós não temos. Mas existe culpabilidade no achar certo, errado, isso ou aquilo? A ignorância. Ainda não foram desvendados véus densos da ignorância. Então não podemos analisar da mesma forma esta criança que mata um adulto consciente que faz a mesma coisa. Cada um no seu grau de consciência, conforme o seu conhecimento. Por isso não podemos dizer, você está errado, você será julgado, você será condenado, porque pensa assim ou assado, porque eu estou certa, porque eu não penso, eu já sei. Aquela pessoa, o nosso próximo, não sabe, não pode ter uma condenação igual a minha que sei. Já ouvi espíritas ou seguidores, ou assistentes apenas de palestras na casa espírita, dizer assim, então não quero saber mais nada não, porque quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. Pois é, mas é bom saber para conseguirmos trilhar o nosso passo conforme disse Jesus. Daqui a pouco a gente volta.